Há um momento em que um homem sigma simplesmente se cansa. Ele não grita, não faz cenas, não busca ter a última palavra. Por fora, tudo parece igual. Mas por dentro, algo já mudou. A paciência desaparece, o interesse se apaga e a porta que antes estava aberta agora se fecha em silêncio. E o mais inquietante é que quase ninguém percebe quando esse momento está chegando. O homem sigma normalmente não reage de forma impulsiva. Ele observa, analisa, dá espaço e muitas vezes tolera mais do que os outros imaginariam. Mas quando finalmente chega ao seu limite, a mudança é definitiva. Não há discussões, não há longos avisos, nem segundas chances disfarçadas de conversas intermináveis. Ele simplesmente se retira emocionalmente. Neste vídeo, você vai descobrir 9 situações muito comuns que empurram um homem sigma até esse ponto. Situações que parecem pequenas, mas que com o tempo mudam tudo. E quando essa mudança acontece, algo fica claro. O sigma não discute, ele simplesmente deixa de estar presente. Número 1. Quando as brincadeiras deixam de ser brincadeiras e se tornam falta de respeito. No começo, parece algo pequeno. Uma frase em tom de brincadeira, uma risada depois de um comentário que incomoda um pouco. A pessoa diz que está apenas brincando, que não é para levar tão a sério. E por um tempo o homem sigma deixa isso passar, porque entende que o humor faz parte de qualquer relação. Mas o sigma observa padrões. Ele percebe quando a piada sempre aponta para o mesmo lugar. Suas decisões, sua forma de viver, sua personalidade ou sua aparência acabam se tornando o alvo constante. O que os outros veem como humor, ele começa a enxergar como uma forma de testar limites, uma maneira disfarçada de desrespeito. O homem sigma entende algo muito simples. O verdadeiro humor não precisa diminuir alguém para existir. Quando ele percebe que alguém se diverte colocando-o no centro da ridicularização, algo muda dentro dele. Ele não discute, não reclama, apenas começa a se afastar emocionalmente até que o calor da relação desaparece completamente. Número 2. Quando a confiança é quebrada e a outra pessoa age como se não fosse importante. Para um homem sigma, confiança não é algo leve. Ele não a entrega rapidamente e muito menos a reconstrói com facilidade. Quando decide confiar em alguém, é porque observou durante muito tempo sua forma de agir, sua coerência e a maneira como trata os outros. Por isso, quando essa confiança é quebrada, o problema não é apenas o erro. As pessoas cometem erros o tempo todo. O que realmente muda tudo é a forma como a outra pessoa reage depois. Quando alguém quebra a confiança de um sigma e depois minimiza o ocorrido, justifica ou age como se não fosse algo sério, algo dentro dele se apaga. A mensagem que ele recebe é clara. O dano causado não importa o suficiente. Nesse momento, ele deixa de enxergar essa pessoa da mesma maneira. Ele não transforma isso em um grande conflito, nem busca uma confrontação dramática. Simplesmente retira o acesso que antes existia. A relação pode continuar na aparência, mas a confiança já não está mais ali. Número 3. Quando seus limites são ignorados depois de terem sido expressos claramente. Um homem sigma não costuma repetir a mesma coisa muitas vezes. Quando estabelece um limite, ele faz isso de forma tranquila e direta. Não diz com agressividade nem com ameaças. Apenas deixa claro até onde está disposto a ir e o que não está disposto a tolerar. Para ele, essa clareza já deveria ser suficiente. O problema aparece quando alguém escuta esse limite e decide testá-lo mesmo assim. Começa com pequenos empurrões, um comentário que ultrapassa a linha, uma situação em que aquilo que ele já havia deixado claro simplesmente é ignorado. Muitas pessoas fazem isso para ver se o limite era real ou apenas um aviso.
O Sigma observa esses pequenos testes com muita atenção. Cada vez que alguém ignora uma linha que já foi marcada, o que essa pessoa realmente está mostrando é que não respeita sua palavra. E quando essa conclusão se torna evidente, o Sigma deixa de investir energia nessa relação. A decisão acontece em silêncio e, uma vez tomada, raramente muda. Número 4. Quando alguém tenta manipulá-lo ou controlar suas decisões. A manipulação raramente aparece de forma direta. Na maioria das vezes, chega disfarçada de preocupação, de conselhos constantes ou de alguém que diz querer o melhor para você. No começo, parece cuidado, interesse ou até afeto. Mas com o tempo, o padrão se torna evidente. Cada conversa termina empurrando para o mesmo resultado. A outra pessoa tenta influenciar o que ele deve fazer, como deve pensar ou que decisões deveria tomar. O homem Sigma presta muita atenção a essas dinâmicas. Ele percebe quando o apoio se transforma em pressão ou quando a preocupação começa a parecer controle. Quando identifica esse padrão, algo muda imediatamente. Para ele, a liberdade pessoal não é negociável. Se percebe que alguém está tentando dirigir sua vida nos bastidores, ele deixa de se abrir com essa pessoa. Não transforma isso em uma discussão longa, nem tenta convencer ninguém de que está certo. Simplesmente deixa de permitir essa influência. Para quem vê de fora, parece um afastamento repentino, mas para o Sigma é apenas uma forma de proteger sua independência. Número 5. Quando a lealdade desaparece no momento em que se torna desconfortável. Para um homem Sigma, lealdade se prova nos momentos difíceis. Não nas celebrações, nem quando tudo é fácil, nem quando estar presente traz benefícios. A verdadeira lealdade aparece quando apoiar alguém tem um custo. Quando permanecer significa enfrentar desconforto ou risco social. O Sigma observa quem permanece quando as coisas se complicam, quem continua firme quando seria mais fácil desaparecer. E muitas vezes ele descobre algo que outros deixam passar. Pessoas que pareciam próximas se tornam silenciosas quando surge um problema. Param de responder, se afastam ou preferem não se envolver. Esse silêncio diz muito mais do que qualquer explicação. O Sigma não precisa confrontar ninguém para entender o que aconteceu. Ele simplesmente recalibra a relação. A pessoa continua existindo em sua vida, mas já não ocupa o mesmo lugar. Não há ressentimento nem drama, apenas uma compreensão clara de até onde realmente vai a lealdade daquela pessoa. Número 6. Quando algo privado que ele compartilhou se transforma em uma história pública. Quando um homem Sigma decide se abrir com alguém, ele faz isso com muito cuidado. Não é alguém que compartilha facilmente o que pensa ou o que sente. Por isso, quando o faz, existe uma expectativa silenciosa de respeito. O que é dito em confiança deve permanecer em confiança. Mas às vezes ele descobre que algo que compartilhou em particular começa a circular em conversas com outras pessoas. Talvez apareça como uma anedota, um comentário casual ou até uma história contada com humor. Para muitos pode parecer algo pequeno. Para o Sigma, significa algo muito mais profundo. O que se quebra naquele momento é a sensação de segurança. Se algo pessoal pode virar assunto em outras conversas, então a confiança perde o sentido. O Sigma não precisa confrontar nem fazer escândalo. Ele simplesmente decide fechar essa parte da sua vida. A relação pode continuar na superfície, mas o acesso ao seu mundo interno desaparece. E quando esse acesso se perde, raramente volta a ser aberto. Número 7. Quando o respeito por ele se torna condicional. Por um tempo tudo parece normal. Existe equilíbrio, conversas tranquilas e uma sensação de respeito mútuo. Ninguém tenta se impor sobre o outro e a relação flui sem tensão. Mas em algum momento algo muda. Talvez o Sigma tome uma decisão que não agrade.
Talvez deixe de cumprir um papel que beneficiava a outra pessoa. E, de repente, o tratamento começa a se transformar. O tom muda. A paciência desaparece. Pequenas atitudes surgem onde antes não existiam. O respeito parece depender agora do que o Sigma está oferecendo ou de se está correspondendo às expectativas de alguém. E essa mudança é impossível de ignorar. Para um homem Sigma, o respeito não funciona como uma recompensa que aparece apenas quando convém. O respeito é a base. Se desaparece quando você deixa de ser útil ou quando escolhe um caminho diferente, então nunca foi real. Quando ele entende isso, para de investir naquela relação. Não tenta recuperar a aprovação. Simplesmente deixa de participar de um vínculo que só funcionava sob certas condições. Número 8. Quando todo o esforço na relação vem apenas de um lado. Existe um tipo de cansaço que não vem do trabalho duro, mas da sensação de ser sempre o único que se movimenta. O que inicia conversas, o que propõe encontros, o que pergunta como o outro está, o que tenta manter o vínculo vivo enquanto a outra pessoa apenas responde quando lhe convém. No início, o homem Sigma tenta compreender a situação. Pode pensar que a outra pessoa está ocupada ou passando por um momento difícil. Mas o tempo revela padrões, e quando percebe que o esforço sempre segue em uma única direção, a conclusão se torna inevitável. Para ele, uma relação é uma troca natural de energia, atenção e presença. Quando tudo depende de apenas uma pessoa, deixa de ser uma relação e começa a aparecer um peso. Nesse momento, o Sigma para de empurrar a conexão, para de iniciar, para de insistir. E o que acontece depois revela a verdade. Se a outra pessoa também não faz nada, a relação simplesmente se dissolve sem necessidade de palavras. Número 9. Quando alguém só aparece quando precisa de algo. Todos conhecemos aquela pessoa que desaparece por semanas ou meses. Não manda mensagens, não demonstra interesse em saber como você está, nem em compartilhar tempo. Mas de repente reaparece com uma conversa amigável que rapidamente se transforma em um pedido. O padrão se repete uma e outra vez. A presença surge apenas quando há algo a pedir. Um favor, ajuda, tempo ou recursos. Para muitos isso passa despercebido porque preferem evitar conflitos. Mas o homem Sigma presta muita atenção a esse tipo de comportamento. Com o tempo, ele entende que aquela pessoa não está buscando uma relação real, mas sim acesso ao que ele pode oferecer. E quando essa conclusão fica clara, algo muda. O Sigma deixa de responder com a mesma disponibilidade. Reduz sua presença e ajusta sua energia ao nível que realmente recebe. Para quem vê de fora, pode parecer um afastamento repentino. Mas para o Sigma, é apenas o resultado lógico de entender que algumas pessoas não buscam conexão, buscam conveniência. Há algo que muitas pessoas demoram demais para entender sobre um homem Sigma. Quando ele se cansa, ele não anuncia, não ameaça, não exige explicações, não tenta forçar ninguém a mudar. Ele simplesmente observa, aprende e toma uma decisão silenciosa. E quando essa decisão é tomada, a mudança é permanente. O homem Sigma não vive correndo atrás de aprovação nem implorando por respeito. Ele prefere caminhar sozinho a permanecer em lugares onde seu valor é ignorado. Por isso, quando reconhece padrões de manipulação, deslealdade ou desrespeito, não perde tempo tentando consertar aquilo que outros escolheram quebrar. Sua resposta é simples, mas poderosa. Ele se retira, protege sua paz e segue em frente. E o mais inquietante para muitos é que essa mudança acontece em silêncio. Quando finalmente percebem, o Sigma já está longe, emocionalmente inacessível e completamente focado no próprio caminho. Agora na tela, você tem um vídeo recomendado para aprofundar ainda mais na mente Sigma.